aqui hoje para fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que estamos adoecendo da forma como estamos adoecendo? Vocês sabem por que os índices de câncer têm aumentado muito? Vocês sabem por que hoje existem diferentes tipos de cânceres? Pois é, e aí eu falo para vocês que isso tudo é porque a gente não escuta a nossa mente ou porque a gente não escuta o nosso corpo. Você sabia que a gente não tolera, às vezes, uma torneira pingando, o motor de um carro ligado? A gente não tolera, às vezes, um tic-tac de um relógio, né? Então, é interessante a gente observar essas coisas, né? Isso tudo tá no nosso mundo externo. Só que a gente nunca para observar, nunca para dar atenção aos nossos pensamentos. A nossa mente, que muitas vezes pede socorro porque o corpo já está mandando a mensagem para ela que esse corpo precisa de auxílio, né? Então, a gente consegue perceber as coisas do mundo externo, mas a gente não consegue perceber as coisas do nosso mundo interno, né? Então, o que acontece? Por isso que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo doenças físicas ao extremo, porque a forma como o nosso corpo encontrou para pedir auxílio, para pedir socorro. E é isso que tem acontecido ultimamente, por isso que estamos em um planeta doente, né? E eu vou usar as palavras do Papa Francisco quando ele falou o seguinte: era de se esperar que em um planeta doente encontrássemos pessoas doentes, né? Então, o nosso planeta hoje está passando por uma pandemia, né? E isso se deve também ao nosso estado emocional, sim, a nossa falta de equilíbrio emocional, a nossa falta de ter esse contato com o nosso eu, né, com esse nosso mundo interno, né? E vocês sabem que o índice também de pessoas com depressão tem aumentado muito, né? Então, a cada 4 minutos, né, a cada 4 segundos uma pessoa pensa em se suicidar e a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Então, hoje vivemos em um mundo doente. Por que isso, né? E olha só, paralelo a esse mundo em que vivemos também no mundo da informação, no mundo da internet, no mundo digital, né? E quanto isso é interessante a gente refletir, né? Então, o que acontece, né? Muitos psiquiatras, estudantes e cientistas e grandes historiadores, eles têm falado o seguinte: as informações estão sendo processadas, elas estão sendo acumuladas nessa mente humana, né? Então a gente vai acumulando informação, né? Como se fosse um balde onde a gente vai enchendo esse balde então de água, e a gente vai enchendo ele de água, e a gente não faz a seleção dessas informações que vão entrando. Então o que acontece? Isso tudo vai se tornando um acúmulo, tá? E o que acontece do outro lado? A gente vai então depositando uma série de informações e a nossa mente vai ficando sobrecarregada.
ela vai ficando uma mente inquieta, né? Por isso que hoje a gente fala mentes inquietas, né? Hoje não só os adultos têm mentes inquietas, mas as nossas crianças também têm mentes inquietas. E a gente observa que as crianças, elas têm cometido o mesmo erro seguidamente. Então você fala com elas e elas vão lá, efetuam aquilo que você solicitou, só que efetuam de uma forma errada. Então a gente percebe com isso, e não só as crianças, mas os nossos adolescentes e muitos adultos também fazem isso, né? Então repetem os mesmos erros com uma certa frequência incrível. Por que isso? Porque as pessoas não criam experiências, elas não criam conhecimento, elas não criam aprendizado, né? E quando a gente aprende, a gente sai do nosso piloto automático, a gente adquire o conhecimento, né? E o que as pessoas têm feito ultimamente? Elas têm agregado informações. Então, elas têm apenas sugado essas informações, acumulado essas informações, onde essa mente ficou com excesso de informações, né? E fez com que não tivesse espaço para esse conhecimento, para esse aprendizado, né? Então, a importância da gente questionar essas informações, da gente fazer uma limpeza nesse nosso lixo mental, né? Não se calar no único lugar onde a gente não pode se calar, que é dentro da nossa mente humana. E aí fazer com que a gente questione esses fatos, questione essas coisas e perguntar para si mesmo por que eu preciso comprar isso que as pessoas estão me vendendo. Eu não sou obrigada a comprar aquilo que todo mundo compra, né? Então questione, pergunte, mas por quê? Da onde que vem? Critique, né? Porque hoje a gente sabe que para a gente adquirir realmente o conhecimento, é importante a gente saber o porquê que esse conhecimento vai ser importante na minha vida. E é assim lá na escola também, as crianças, elas conseguem aprender de uma forma mais prática quando o professor consegue, então, agregar as atividades lá da vida da criança. Então, assim, você precisa aprender matemática, você precisa entender das questões financeiras, que para você comprar algo você precisa entender da matemática. Então, à medida que você faz esses ganchos, faz essas associações, você consegue adquirir então esse conhecimento. E é dessa forma que a gente aprende e não somente acumulando informações, tornando a nossa mente uma mente inquieta, né? Então, por isso que as crianças hoje, elas têm uma dificuldade enorme, né, de ficar, por exemplo, 5 minutos sem fazer nada. Por quê? Porque elas já acostumaram a ter esse acúmulo, esse excesso de informação a todo momento, né? E são crianças agitadas, são crianças que vão tendo acúmulos, então, de informações, acúmulos de dados. Só que quando você precisa resgatar esses dados, a criança muitas vezes não consegue resgatar esses dados porque não houve um aprendizado, não houve uma construção do conhecimento. Porque a construção do conhecimento, ele ocorre quando realmente a gente associa a algo ou da nossa realidade ou até inclusive da nossa experiência já adquirida, né? E quando isso tem um motivo, quando isso tem um porquê, quando isso tem uma lógica para existir, né? Então, vamos cuidar sim da nossa mente, né? Vamos cuidar do piloto da nossa mente, né? E a gente sabe que quando a gente está lá na hora do sufoco, digamos que quando a gente está
lá em uma tempestade, que a gente está dentro de uma aeronave e a gente passa por uma tempestade, é só nesse momento que a gente lembra do piloto do avião, né? Então, gente, antes de vocês enfrentarem essa tempestade, enfrentarem esses medos de vocês, enfrentarem essas angústias, conversem com o piloto da mente de vocês, porque vocês são os únicos seres da face da Terra que têm a capacidade de pensar, de elaborar um pensamento concreto, um pensamento lógico para os seus fatos. E mais, não esqueça, converse com os seus medos, com suas angústias, com suas frustrações, dê um choque de lucidez a eles. Pergunta por que essas angústias estão acontecendo. Será que é o momento? Por que desses medos? Por que dessas incertezas, dessas inseguranças? Isso é real, não é real? Isso existe, não existe? Da onde que isso vem? Por que surgiu? Será que elas são verdadeiras? Será que eu preciso comprar elas como reais e verdadeiras na minha vida? Para que elas vão me servir? Para onde que elas vão me levar? Essas angústias, essas frustrações, essas ansiedades, esses meus medos, essas incertezas, para onde que elas vão me levar? Questione, pergunte, dê um choque de lucidez à sua própria mente. Faça higiene mental. Não esqueça disso, tá bem? Então fica a dica aí para você. E fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada!